não faz sentido se tornar filho de Deus e caminhar como um homem comum. Pega isso daqui. Quando Davi mata um gigante, a pergunta do rei não é quem é esse menino. A pergunta do rei é: quem é o pai desse menino? Quem é o pai desse menino? Tem várias explicações para isso. A primeira delas é que naquela época, naquele contexto cultural, a família, a linhagem falava muito a respeito de uma pessoa. Então, o teu pai, o teu arraial, o lugar de onde você veio, a tua família, ela falava muito a respeito de você. Sobrenomes, por exemplo, um dos meus sobrenomes é Ferreira, veio da minha família de Portugal. E lá no início, pessoas que eram ferreiros, trabalhavam com ferro, tinham esse nome. Pessoas que trabalhavam nas oliveiras, tinham o nome de Oliveira. Pessoas que trabalhavam nas vieiras, tinham o nome de Vieira. Era muito comum aquilo que você fazia estar diretamente associado à tua família. Mas existe algo além de um contexto cultural. Quando o rei pergunta quem é o pai desse menino, ele está dizendo: irmão, se esse menino mata gigantes, imagina o pai dele, o que é que faz? Para pensar. Ele teve uma escola, ele teve uma matriz. Igreja, olha para mim, ele teve uma referência, alguém ensinou ele a fazer o que ele faz. Então ele pensa: se esse menino mata gigantes, imagina o que o pai dele faz. É exatamente essa dinâmica que os nossos testemunhos de milagres elas geram. Quando pessoas olharem para você, eles vão entender o seguinte: irmão, se esse cara está vivendo isso, imagina o que o pai dele não é capaz de fazer. Se esse jovem de 35 anos, cheio de limitações, conheceu Jesus com 17 para 18, está vivendo o que ele está vivendo, imagina o que o Deus de milagres não é capaz de fazer. Pedro entendeu isso. Ele acaba de viver o maior milagre da indústria de pesca dele, e aí o Deus de milagres chama ele para abrir mão do último milagre. Ele fala: Pedro, larga tudo que eu acabei de te dar e me segue. Não é contrassensitivo isso? Deus acaba de te dar algo e pede para você abrir mão de algo. É porque Deus sempre vai te dar mais para você entregar mais. Pega isso, irmão. Deus vai te dar mais para você entregar mais. E você é a única pessoa que pode quebrar esse fluxo. Quando você está satisfeito com o último milagre, você está abrindo mão do próximo milagre. Tem muita gente que está dizendo: Deus, eu não vou me envolver mais, eu não vou ser ousado mais, eu não vou dar esse passo de fé, para mim está bom isso aqui. Então você se garante no último milagre, você abre mão do próximo milagre. Mas Pedro entendeu: é melhor caminhar com Deus de milagres do que me agarrar ao meu último milagre. Você é filho de Deus. Você tem noção do que é ser filho de Deus? Você tem noção do nível de carinho que os filhos do pastor recebem? É porque eles são pequenos. Mas quando se tornarem adolescentes na igreja, aí muda o jogo. Você tem noção do nível de crítica, nível de olhares que o filho do pastor tem? Se o filho do pastor faz bagunça na sala do kids, meu Deus. Se o filho do pastor passa correndo no meio do culto, meu Deus. Mas por que acontece? A medida de graça é maior por um período, depois a medida de pressão, expectativa é maior em outro período. Mas por que isso acontece? Por causa da filiação. Ele é o filho do pastor. Por que alguns herdeiros são odiados dentro das empresas se eles não construíram uma história dentro da empresa e do nada assumem um papel de gerência? Não é pela pessoa, ninguém tem nada contra a pessoa, mas a filiação que deu um acesso faz com que pessoas rejeitem um herdeiro que não construiu uma história. Por quê? Ele só está aqui porque ele é o filho do patrão. Você percebe que tanto para coisas boas quanto para coisas ruins, a tua filiação, ela define muito da tua história. Então vamos ser sinceros, se somos filhos de Deus, qual o sentido de andarmos como um homem comum? Você deixou de ser natural, você é um fake nerd. Você deixou de ser natural quando você se tornou, desculpa, eu tinha que soltar essa. Quando você se tornou espiritual. A Bíblia diz que quando a gente morreu para o mundo e nasceu para Deus, não somos mais homens carnais, agora somos seres espirituais. Então se eu deixei de ser natural para me tornar espiritual, eu preciso ter uma jornada espiritual e não mais uma jornada natural. O problema é que tem muita gente que é filho de Deus, mas quer caminhar como se fosse qualquer um. Irmão, você não é qualquer um, você carrega a própria vida de Deus dentro de você. O Deus que fez os céus e a terra, o Deus que fez em 6 dias tudo que existe, descansou no 7º, o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, o poder de redenção,
o poder de ressurreição, ele habita em você. Então não faz sentido viver uma vida natural caminhando ao lado de um Deus sobrenatural. Alguém comigo aqui, diga amém. Você não é mais natural, você agora é sobrenatural, supernatural. Você tem que ter uma história que ela vá além daquilo que você poderia sozinho. Eu preciso ter uma separação entre aquilo que eu fazia sem Deus e aquilo que eu faço com Deus, aquilo que eu tinha sem Deus e aquilo que eu tenho com Deus, e o mais importante, aquilo que eu era sem Deus e aquilo que eu me tornei com Deus. Cara, eu conheci o André Fernandes até 17 anos, eu sei que ele era assim, mas o André Fernandes, depois que Jesus entrou, uau! Cara, eu sei o que o André fazia, agora eu vejo o que ele está fazendo. Eu sei o que o André tinha, agora eu vejo o que ele está tendo. Eu sei o que o André sonhava, agora eu estou vendo o que ele está sonhando. Eu sei quem ele era, agora eu estou vendo o que ele está se tornando. Tem que ter uma diferença entre antes e depois de Jesus na nossa história. Para que pessoas perguntem, quem é o pai desse menino? Quem é o pai desse menino? Que ousadia é essa de alugar um espaço de 600 mil reais com 3 meses de pastoreio? Não, a ousadia não é minha. Eu tô me escorando no meu pai. Deixa eu te apresentar o meu pai. Ele é o Jeová Jireh, ele é o Deus da provisão, e nele não há falta. Não há nenhuma promessa que ele faça que não se cumpra. Todas elas permanecem de pé, vivas, pulsantes. Foi ele quem diz faz e eu só estou fazendo. Foi ele quem diz abre e eu só estou abrindo. Foi ele quem diz avança e eu só estou avançando. Porque até o comando quem dá é ele quem faz, é ele quem opera, é ele quem sustenta, é ele quem te guia, é ele que te mostra. Alguém comigo aqui, diga amém. Aleluia. Mas a gente precisa quebrar a nossa mentalidade humanista. Uma das maiores crises da nossa geração é ter cristãos sem uma mentalidade cristã. Igreja, olha para mim. Tem muitos cristãos que ainda não têm uma mentalidade cristã. Você crê em Jesus, mas você não se move a partir dele. Isso é como um ateísmo na prática. Não no conceito, mas na prática. O que é um ateísmo na prática? É você crer que Deus existe, mas viver como se ele não existisse. Eu creio que Deus existe, mas eu tomo decisões como se ele não existisse. Eu creio que Deus existe, mas eu começo projetos como se ele não existisse. Como que seria, pastor, começar um projeto sem que Deus existisse? Por exemplo, começar sem consultar se tem a ver com o que ele tem para mim, se aponta para o chamado que ele tem para mim, se é para esse tempo, se é para essa estação. Consultar o Deus que se tornou o dono da minha história é o básico para a gente agradar o coração de Deus. A gente está tendo uma crise na nossa geração, até por conta das mensagens que a gente tem pregado nos nossos púlpitos também. Parte da geração que tem se convertido nos últimos anos entendeu o Jesus Salvador, mas ainda não acessou o Jesus que é Senhor. Ele não quer só salvar você do inferno, ele quer guiar você na terra, ele quer governar os teus passos, ele quer guiar você, ele quer orientar você, ele quer discipular você. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Deus te chamou para uma posição de governo, irmão. Deus chamou para viver de glória em glória, viver de milagre em milagre. Deus chamou para andar no nível mais alto. Deus chamou para caminhar à altura de um filho de Deus. Você pode declarar isso com autoridade? Diga, eu sou filho de Deus. Diga, tudo que eu vou viver aponta para a força do meu Pai. Declare com autoridade, diga, o meu Pai é invencível, incansável. O poder dele é ilimitado. Ele pode todas as coisas e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga, independente das circunstâncias, Deus continua sendo bom. Independente das minhas crises, Deus continua sendo Deus. E eu vou viver, a partir desse entendimento, um romper sobrenatural em nome de Jesus. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia! Bem, você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também.